Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje vamos mais uma vez conversar sobre um episódio de Game of Thrones, aqui no caso o penúltimo episódio da série, com spoilers. Então vamos lá para minhas primeiras impressões e análise do episódio número 5 da oitava temporada de Game of Thrones. Meu nome é Pedro Santana e está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes, dois recados muito rápidos. O primeiro deles é que temos apenas 14 vagas sobrando no meu curso de crítica de cinema na segunda turma, especificamente. Então, se você tem interesse em transformar sua paixão pelo cinema em uma possível carreira, eu te clicar aqui no primeiro link da descrição para conferir. E o segundo recado, na verdade, é um favor que eu quero pedir de vocês. Se vocês têm Twitter, me sigam no @abaixo da crítica, então twitter.com/abaixo da crítica. Eu comento muito lá sobre filmes e séries. Evidentemente, também de vez em quando faço piada sobre como as impressoras, evidentemente, são uma prova que inteligências artificiais não só já existem, como vão dominar o mundo. Então, se tem interesse nesse tipo de conteúdo, me segue lá no Twitter. Pois bem, apaixonáticos, então se eu fosse resumir este episódio de Game of Thrones que tivemos hoje em uma palavra, ela seria decepção. Então, se você não quer ver alguém falando mal desse episódio, eu recomendo que você pare por aqui nesse vídeo, porque eu vou dar as minhas questões positivas sobre o episódio, mas depois eu vou ficar reclamando por uns 6 ou 7 minutos seguidos. Então, se você não tem interesse nisso, esse vídeo não é pra você. Mas se você quiser saber um pouquinho da minha fundamentação, do porquê que eu não fiquei muito satisfeito com esse episódio, fica aí que eu vou te explicar um pouquinho também sobre arcos dramáticos, uns negócios um pouquinho mais técnicos. Mas começando com os pontos positivos, o que eu gostei nesse episódio? Bom, primeiramente eu gostei da ambientação do episódio, da questão visual, da questão sonora, tudo foi muito bem fotografado e muito bem, digamos, trilhado, se colocar uma boa trilha sonora. De fato, a gente tem aqui uma cinematografia que reflete a psique dos personagens, então a galera está num lugar escuro, achando que o fogo é a única saída, isso é refletido perfeitamente no início do episódio. A Daenerys também está numa situação em que ela acredita que o medo vai resolver tudo, então todas as tomadas dela vendo tudo de cima para baixo, com as pessoas lá como formiguinhas, tudo isso faz muito sentido. E todas as questões da destruição dentro da batalha, da execução dos efeitos especiais, tudo é muito bonito, tudo é muito bem executado. Também gosto bastante aqui da música, especialmente como eles ficam trazendo aí o tema da Cersei em diversos momentos para os diversos Lannisters, né, que é uma versão alternativa do Reigns of Castamere, que é o hino da família Lannister, digamos assim. Então, isso eu achei muito legal no episódio. Também gostei muito do Clegane Bowl, né, a luta entre o Sandor Clegane e o Gregor Clegane. A maneira como é que o Gregor mata o Qyburn, eu achei excelente. Eu falei assim, Qyburn, sai daqui, menino. Ele só cai de cabeça na escada, foi legal. E a batalha entre os dois eu achei interessante. Teve momentos de tensão, teve momentos que eu não sabia muito bem o que ia acontecer. E no final das contas, eu achei que a resolução foi boa do Cão ter que, na verdade, se sacrificar para também conseguir, matar o seu irmão. Então, essa parte do episódio eu achei muito legal, achei que funcionou bem. Achei que foi ali um resgate de coisas que foram pré-estabelecidas dentro da oitava temporada e também dentro das temporadas anteriores. Então, em geral, esse momento de fanservice eu gostei bastante. Infelizmente, essas basicamente foram as coisas que eu gostei dentro do episódio. Então agora se prepare para alguns minutos longos de reclamação. Então, novamente, se você só quer me xingar, já deixa seu dislike aí, sai do vídeo, não fique com esse estresse na sua vida, pelo amor de Deus. Mas enfim, pois bem, então começando com a questão que eu já venho citando nos últimos episódios, Tyrion continua como personagem inútil, um mero conduíte de informações, só tá lá pra Daenerys saber que o Jon contou pra Sansa, contou pra ele, que contou pro Varys sobre a questão do Aegon VI e pra que a Daenerys pudesse executar o Varys, então ele tá lá basicamente pra isso, e também para libertar o Jaime Lannister lá, pra que ele pudesse ir atrás da Cersei e ter aquele momento de despedida. A cena da despedida em si do Tyrion com o Jaime foi legal, foi emocionante, foi bem atuada, mas como o Tyrion está sendo um personagem tão mal utilizado nas últimas temporadas, eu não consegui nem aproveitar essa parte que foi muito boa. Acabei ficando com um pouco de birra desse finalzinho do arco dramático do Tyrion, porque ele deixou de ser um personagem muito inteligente, propositivo e realmente conseguia jogar o Jogo dos Tronos, apesar de ser um anão, apesar de ter limitações físicas severas, ele se torna apenas aí uma mão da rainha que não faz absolutamente nada de útil ao longo da narrativa. Também não gostei da questão da frota do Euron e da invasão de King's Landing, como é que funcionou. De novo, a estratégia militar não foi muito bem pensada, né? A gente tinha a Companhia Dourada de fora do castelo por algum motivo, a gente tinha a frota Greyjoy despreparada para chegar de um dragão, sendo que era a única missão deles, basicamente matar o dragão, e todas as defesas da capital não funcionam de forma altamente contrária ao que a gente tinha visto anteriormente com a batalha de Blackwater Bay, também com a questão do Rhaegal sendo morto de forma extremamente eficiente pelo navio do Euron. E também não gosto da questão da guerra em si, né, que a gente tem lá, a execução da batalha pra mim foi especialmente levando em consideração que era para ser o grande clímax da série.
Agora, o meu principal problema do episódio é a conclusão do arco dramático da Daenerys, porque pra mim não faz muito sentido como é que isso foi realizado, levando em consideração o contexto da primeira temporada até a sexta, que foi mudado drasticamente a partir da sétima temporada. Por quê? Mas a gente tem uma coisa chamada arco dramático, né? A jornada de um personagem em descobrir o que ele precisa realmente ali, né? Então você tem os desejos do personagem, tem o que ele realmente precisa, e ele descobre no meio do caminho o que é isso que conclui seu arco dramático. Mas a gente leva em consideração que a gente tem sempre uma mentira que o personagem acredita no início da história, ou pelo menos na maioria das vezes, e ele tem que descobrir a sua verdade. Um tipo específico de arco dramático é o arco dramático de mudança negativa, que é o que eu sempre achei que a Daenerys acabaria tendo. E tem 3 variações dentro dele. Basicamente o arco de desilusão, o arco de corrupção e o arco de queda. Eu sempre achei que a Daenerys fosse um exemplo perfeito do arco de queda. O que é um arco de queda? Basicamente, o personagem no início acredita em uma mentira. No caso da Daenerys seria que os Targaryens ainda podem governar, eles ainda têm esse direito, que as pessoas merecem ser subjugadas, né? Essa é a mentira dos Targaryen, mas a Daenerys está quebrando com essa mentira ao longo da sua experiência, né? Primeiro, ela descobre que ela pode libertar as pessoas, libertar os escravos, ela vira uma rainha, ela começa a ser amada, fala, não, peraí, talvez eu possa ser uma rainha boa, não preciso ser só uma figura Targaryen aleatória. Mas aí no final ela abraçaria uma mentira ainda mais grave, que seria que ela precisa ser a rainha louca, ela precisa botar um medo no coração das pessoas para conseguir governar. Isso seria a mentira ainda mais grave que ela abraça, terminando aí o seu arco de queda. Mas o que acontece é que a gente tem uma mudança desse arco de queda para um arco de corrupção. No arco de corrupção, basicamente, você tem o personagem já conhecendo a verdade no início da sua narrativa, ou pelo menos tendo uma noção boa de onde a verdade está, e no final das contas escolhendo abraçar a mentira. Então, no caso, ela já saberia que existem pessoas boas, pessoas ruins, e que os Targaryen não necessariamente precisam ser os governantes, porque tem bons Starks, tem bons Baratheons, tem bons Lannisters, etc. E com isso, no final ela abraçaria a questão da mentira de que ela é a rainha divina, etc e tal, ela é a rainha louca, e isso terminaria o arco dela. Foi o que aconteceu nessa temporada. Isso não faz sentido pra mim, porque no início da série, a Daenerys não me parecia ter essa compreensão. Então você pega um negócio que não teve o setup feito e faz uma conclusão em cima disso, ao invés de pegar um negócio que teve o setup feito para fazer a conclusão em cima disso. Inclusive o arco dela nem precisaria ser negativo de mudança. Ela poderia ter um arco, por exemplo, de desilusão, em que é um arco trágico, né? Ela descobre no final das contas, peraí, não, eu realmente não posso ser a rainha. Então o melhor rei seria o Jon Snow, isso para ela é trágico, isso para muita gente é trágico, para as pessoas que ela sacrificou é trágico, mas no final das contas é um final que faz sentido com o setup da personagem. Ou ela poderia ter um arco reto, né? No caso que a gente chama, que basicamente o personagem não tem mudança ao longo da narrativa. E ele tem a sua verdade testada ao longo de várias vezes. Então a verdade que a Daenerys está testando é que, na verdade, ela é sim a rainha legítima e ela vai ser a melhor governante. Então isso poderia ser testado, a Daenerys poderia ter escolhido não queimar todo mundo em King's Landing e virado a rainha realmente de todos os 7 reinos, só destruindo ali o exército do Euron Greyjoy, a frota de ferro, e também a Companhia Dourada, se tornando uma rainha, contrariando aí o que tinha sido feito na 8ª temporada de setup. Então você poderia ter tido várias conclusões por esse arco dramático, e eu acho que eles escolheram a pior possível. Porque ela não faz sentido narrativo, e ela abre uma gama de inconsistências no roteiro que são desnecessárias. Então, por exemplo, a Daenerys entra lá, mata todo mundo porque sim, porque ela precisa do medo. Isso foi o setup. E o fogo do dragão dela mata todo mundo, menos os Imaculados e os Dothraki, né, pelo visto. Ele quase mata a Arya, mata a Montanha, quase também, mata metade de King's Landing, mas os soldados ali estão de boa. Complicado. Complicado também o fato de que a Daenerys faria isso em primeiro lugar, cara, porque isso vai tão contra a questão dela no início da 8ª temporada, de que ela deveria ser a rainha legítima, etc e tal, que inclusive ela fala nesse episódio que ela é liberar o mundo dos tiranos. Como é que ela chega nessa percepção de que ela tinha que destruir toda King's Landing depois da derrota do exército Lannister, depois da cena do exército Lannister desistindo? Beleza, depois ainda tem o Verme Cinzento entrando ainda mais nessa questão e o Jon não conseguindo controlar a situação, algo que no contexto desse arco dramático, desse final de história, faz sentido. Mas que também é pouco satisfatório, né? O Jon faz pouquíssima coisa nesse episódio novamente, como ele fez nessa temporada. Ele basicamente, a única questão dele é que ele é um herdeiro homem. Nossa, que coisa maravilhosa original. Tipo, na moral, ele é o Aragorn, só que não faz nada pra conquistar a coroa. E também você tem questões como, por exemplo, a morte da Cersei, que é altamente anticlimática. Você tem poder, por exemplo, ter o Jaime matando ela assim que ele vê a Cersei, né? E levando em consideração
que ele teve um relacionamento com a Brienne que meio que negava aquela questão da Cersei, né, que meio que era a combinação de uma descoberta do Jaime que ele não precisava da Cersei, sendo jogado no lixo. No lixo. O momento de romance da Brienne com o Jaime foi mero fanservice nesse contexto. Outra questão que também me deixa inculcado: o que foi o Euron Greyjoy nessa série, gente? Ele foi a pessoa que mata o Rhaegal e aí... Tipo, ele só serviu pra ser parte do arco do Theon, que ele na verdade devia se redimir como um Greyjoy para depois se redimir com o Stark, mas qual é a finalidade do Euron nessa... Tá ligado? Assim, então, em geral, eu achei que esse episódio foi bem complicado, ele tem várias escolhas narrativas que eu não concordo, ele tem várias combinações e finais de arcos que eu acho precipitados, eu acho corridos, não levam em consideração muito bem o que acontece até a sexta temporada, mas sim somente a sétima e oitava temporadas, que são de longe as mais curtas. Então, se dá tudo um ar de pressa, de incompletude. Então, em geral, eu acho que essa temporada tem se distanciado muito do que Game of Thrones era na sua essência, que era uma subversão das tropes e clichês do gênero de fantasia. E aqui se tornou muito mais uma tentativa de subversão da expectativa da audiência a qualquer custo. Você não tem mais aquela questão bem estruturada, que tem pistas que te levam a conclusões, que às vezes você está enganado, às vezes está certo. Aqui você tem pistas e conclusões que não levam a lugar nenhum. Profecia da Azor Ahai não serve de nada. Rei da Noite, nada. Melisandre, nada. Tudo que foi estabelecido das 6 primeiras temporadas tem sido ignorado a favor de um arco corrido de corrupção da Daenerys, que também não faz sentido. Então, assim, vocês já devem ter percebido, eu realmente bastante decepcionado com esse final, mas vamos, claro, aguardar o que vamos ter aí dentro da resolução final aí, de Game of Thrones no seu 6º episódio. Fiquem também, claro, aí, espertos e ligeiros para a minha análise mais aprofundada do episódio, apesar que dessa vez, além de comentários, eu dei uma análise um pouquinho mais aprofundada no dia de amanhã ou no mais tardar, na terça-feira. Então, se vocês são espectadores, gostaram do vídeo, clique no meu canal para se inscrever no canal, se tornem abaixonados, quiserem fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio de Game of Thrones, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se você é muito válido ter seu YouTube. Até a próxima. E se você gostou do episódio, que ótimo, cara, fico feliz por você. Mas eu te avisei que eu ia ficar reclamando por 7 minutos. Então, a culpa é sua. Você tá puta agora.